Olá pessoal, aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo, caso você goste desse conteúdo. E se você quiser participar dos cursos do Estuda Mais, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link dos cursos. Dentre as diversas funções orgânicas, destacam-se os hidrocarbonetos, que são formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. A seguir, observam-se alguns exemplos de hidrocarbonetos. Nós temos aqui três exemplos. De acordo com as regras de nomenclatura da IUPAC, os nomes dos compostos são respectivamente. Bom, para a gente dar o nome para esses compostos, eu vou utilizar uma tabela de nomenclaturas que eu coloquei aqui embaixo. E aí eu repeti aqui embaixo a questão com as três fórmulas dos hidrocarbonetos para a gente dar o nome. Como que funciona para dar um nome para um composto orgânico? Primeiro, um que só tem uma cadeia principal. Você vai ter que unir o prefixo mais o intermediário e o sufixo. O intermediário também é chamado de infixo. O prefixo, ele diz para a gente o número de carbonos que a gente tem na estrutura. Se tiver um carbono, você usa o prefixo met, dois carbonos et, três é prop, quatro é but. Aí depois vem pent, hex, hept, oct, non e dec para 10 carbonos. Você saber até 10 já é o suficiente na maioria dos vestibulares, tá? Aí você tem aqui, ó, saturação da cadeia carbônica. A saturação tem a ver com o tipo de ligação entre os átomos de carbonos. Se os carbonos só fizerem uma ligação simples, a gente usa o intermediário AN. Se os carbonos entre carbonos nós tivermos uma dupla ligação, o intermediário que usamos é o EN. E se tivermos uma tripla ligação entre dois carbonos, o intermediário que utilizamos é o IN. O sufixo, ele depende da função orgânica. A gente tem a função hidrocarboneto, no caso desse nosso exercício, e todos os hidrocarbonetos terminam com a letra O. Hidrocarbonetos são moléculas que só têm átomos de carbono e hidrogênio dentro da sua estrutura. Eles não têm nenhum outro átomo que não esses dois. Então, tem oxigênio, enxofre, nitrogênio, etc. Então, a terminação é só a gente colocar a letra O. Por exemplo, aqui no primeiro caso, nós temos uma estrutura em linhas, e você pode colocar os átomos de carbono nas viradinhas dessa estrutura. Ó, aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro. Cada virada que a estrutura dá, você tem um átomo de carbono implícito. E nas pontas também, quando não tem nenhum átomo representado, você coloca um C. Então, nós temos aqui 5 átomos de carbonos. Com 5 carbonos, o prefixo que a gente utiliza é o prefixo pent. Como nós só temos ligações simples entre os carbonos, pois não temos um traço duplo ou nem um traço triplo aparecendo entre eles, a gente vai utilizar o intermediário dos alcanos. Os alcanos, ó, apenas ligações simples, temos alcanos, usamos o intermediário am. Então, depois de escrever pent, porque você tem 5 carbonos, você vai escrever an, que é um intermediário dos alcanos, e a terminação de hidrocarboneto, que é a letra O. Então, o nome ele é dividido aqui foi dividido em três partes. O pente, para dizer que nós temos 5 carbonos. O an, que diz que só existem ligações simples entre os carbonos. E esse O está indicando que só temos carbonos e hidrogênios na estrutura. Logo, temos a função hidrocarboneto. Só que na estrutura ao lado, a gente já tem um negócio chamado ramificação. Quando um átomo de carbono ele é terciário, como esse que eu estou riscando agora, e por que ele é terciário? Porque ele está ligado a 3 outros átomos de carbonos. Esse outro aqui também é um terciário, ó. Também está ligado a 3 carbonos. E está ligado nesse e nesse de cima. Quando você tem carbonos terciários ou quaternários, que é um carbono que se liga a 4 outros átomos de carbonos na estrutura, a gente fala que tem a ramificação. Aqui no nosso caso, é como se a cadeia principal ela fosse essa daqui, ó, essa reta, e a ramificação são esses CH3 que ficaram aqui de fora. Tá? Então, eu tenho um CH3 aqui em cima e eu tenho um CH3 aqui embaixo. Lembrando que existem átomos de hidrogênios ligados a esses carbonos e por isso que eu estou falando de CH3, tá? Esses grupos metil que aparecem tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. E eu disse que o nome deles é metil. Mas como que você sabe o nome de uma ramificação? Você vai sempre utilizar o prefixo,
um carbono apenas, o prefixo é met, mas a terminação il, que é terminação de ramificação. Então, para ramificação, você vai sempre utilizar prefixo, que é o número de carbonos que você tem na ramificação. Então, vamos marcar isso aqui, ó. Prefixo, mais a terminação il, que é a terminação de ramificação. Se eu tivesse uma cadeia principal, e aí ligado nela eu tivesse 2 carbonos, eu utilizaria o prefixo et, aqui para essa ramificação, mais a terminação il. Então, etil seria o nome dela. Se eu tivesse 3 carbonos, 1, 2, 3, na ramificação nós teríamos um prop mais il. Então, seria um propil. E assim por diante, tá bom? Então, aqui eu tenho um metil e aqui eu tenho outro metil. Só que acontece uma coisa. Quando você tem duas vezes a ramificação aparecendo, você vai numerar elas. Tipo, falando, no carbono, sei lá, 4 e no 5 tem metil, então você vai colocar 5, 6, dimetil, para indicar que ela está aparecendo duas vezes esta ramificação, tá bom? Deixa eu só marcar aqui, ó, que esse nome é dessa estrutura. Bom, eu vou marcar o nome dessa outra estrutura aqui em cima também, só que a gente vai fazer primeiramente uma numeração da cadeia carbônica. A numeração da cadeia carbônica, ela tem uns requisitos de prioridade. A dupla ligação, ela tem prioridade sobre as ramificações. Então, por isso, a gente tem que começar a numeração do lado mais próximo da dupla. Esse é o carbono 1, o 2, 3, 4, 5 e 6. Então, no carbono 4 e no 5, nós temos dois grupos metil. A gente vai colocar o nome assim, ó, 4,5, porque são dois grupos metil, aí metil. Cadeia principal tem 6 carbonos, o prefixo é o X. Tem ligação dupla entre o carbono 2 e 3. A gente sempre numera no de menor numeração entre os dois. No caso, o carbono 2. Em é o que a gente está numerando, que é a dupla ligação, e o terminação de hidrocarboneto. O nome ficou 4,5 dimetil X2N, ok? Na próxima estrutura, temos aqui ramificações, olha. Só que a gente tem uma tripla, e a gente vai começar a cadeia carbônica do lado mais próximo da tripla. Então, a gente vai começar da esquerda para a direita, carbono 1, o 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Se não tivesse essa tripla, teríamos que numerar do lado oposto. A gente começaria aqui porque teríamos no carbono 2 duas ramificações, enquanto do outro lado teríamos apenas uma. Tá? Mas como tem essa tripla, eu ignoro as ramificações e começo pelo lado mais próximo da insaturação, que é a tripla ligação. Aqui nós temos o grupo metil aparecendo no carbono 2, no carbono 6 e novamente no carbono 6. Então, a gente vai numerar assim a cadeia. Ó. No 2, no 6 e no 6, nós temos 3 vezes, por isso eu vou colocar um tri, o grupo metil. A cadeia principal possui 7 átomos de carbonos, então utilizamos o wept como prefixo. Tem uma tripla ligação entre o carbono 3 e 4, a gente numera no de menor numeração entre os dois, que é o 3, e in é o intermediário, terminação de hidrocarboneto, letra O. 266 trimetil eft 3-ino, ok? Basicamente é isso. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas, ó. Pentano 4,5-dilmetil X2-eno, né? Vamos procurar aqui, ó. Pentano, 4,5-dimetil X2-eno. A única diferença é que ele tirou o H para tirar o hífen, mas isso aqui é regra ortográfica, pode fazer. 2,6,6 trimetil Eft3-ino, mesma coisa, só tirou o H aqui, mas ficou igualzinho, né? Eft3-ino, trimetil 2,6,6, 2,6,6, 4,5, trimetil 2-eno, é isso mesmo. Bom, então a letra D é a alternativa correta, segundo a nomenclatura da IUPAC. Eu espero que você tenha gostado da resolução deste exercício de química e compreendido passo a passo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Se você precisar de ajuda
na resolução de alguns exercícios de química. Estiver precisando de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais que está na descrição. E caso queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo também tem o link deles, tá bom? Desejo bons estudos e até uma próxima aula.